Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Heterocromático. 4 anos atrás. Seu pai dava festas porque queria fingir que tudo estava bem. Convidava os luminobres de vilarejos próximos, alimentava-os, dava-lhes vinho e exibia sua filha. Então, no dia seguinte, depois que todos haviam partido, ele se sentava à mesa e ouvia suas escribas relatarem como sua fortuna estava minguando. Shallan às vezes o via depois, a mão na testa, o olhar perdido. Naquela noite, contudo, eles iam se banquetear e fingir. Já conhecem minha filha, naturalmente, disse o pai, gesticulando na direção de Shallan enquanto seus convidados se sentavam. A joia da casa da Var, nosso maior orgulho. Os visitantes, olhos claros que moravam a 2 vales de distância, assentiram educadamente enquanto os parchemanos traziam vinho. Tanto o vinho quanto os escravos eram uma maneira de exibir riquezas que o pai não possuía de fato. Shallan havia começado a ajudar na contabilidade, como era parte do seu dever de filha. Ela sabia do verdadeiro estado das finanças. O frio da noite era compensado pela lareira crepitante. A sala podia ter parecido hospitaleira em algum outro lugar. Ali, não. Os criados lhe serviram vinho. Amarelo, ligeiramente inebriante. O pai bebia violeta, uma mistura bem mais forte. Ele se acomodou à grã-mesa, que ocupava toda a sala, a mesma sala onde ela ameaçara matá-lo há 1 ano e meio. Eles haviam recebido uma curta carta de Ellaran, 6 meses antes, junto de um livro escrito pela famosa Jasna Kholin, um presente para Shallan. Shallan leu o bilhete dele para o pai em um sussurro trêmulo. Não dizia muito, na maior parte, ameaças veladas. Naquela noite, o pai surrou uma das criadas quase até a morte. Izan ainda estava mancando. Os criados já não compartilhavam mexericos sobre seu pai ter matado a esposa. Ninguém faz nada para confrontá-lo, pensou Shallan, olhando de soslaio para o pai. Todos temos medo demais. Os outros 3 irmãos de Shallan estavam juntos, sentados à sua própria mesa. Eles evitavam olhar para o pai ou interagir com os convidados. Vários cálices de esferas pequenas brilhavam sobre as mesas, mas a sala como um todo poderia ser melhor iluminada. Nem as esferas nem a luz da lareira eram suficientes para afastar a atmosfera lúgubre. Ela suspeitava que seu pai gostasse que fosse assim. O visitante olhos claros, o luminobre Tavinar, era um homem esguio e elegante, trajando um casaco de seda de um vermelho profundo. Ele e a esposa estavam sentados juntos à grã-mesa, com a filha adolescente entre eles. Shallan não havia guardado o nome dela. Enquanto a noite progredia, o pai tentou conversar com eles algumas vezes, mas só obteve respostas lacônicas. Por mais que a ocasião devesse ser um banquete, ninguém parecia estar se divertindo. Os visitantes aparentavam desejar não ter aceitado o convite, mas seu pai tinha uma posição política superior, e seria valioso ter um bom relacionamento com ele. Shallan mal tocava na comida, ouvindo o pai se gabar do seu novo cão machado reprodutor. Ele falava da prosperidade da família. Mentiras. Ela não queria contradizê-lo, o pai a tratava bem. Sempre a tratou bem. Ainda assim, alguém não devia dizer alguma coisa? Ellaran talvez dissesse. Ele os deixou. Está piorando cada vez mais. Alguém precisa fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, para mudar o pai. Ele não devia estar fazendo as coisas que fazia, se embebedando, surrando os olhos escuros. O primeiro prato passou. Então Shallan notou uma coisa. Balat, a quem o pai havia começado a chamar de não Balat, como se ele fosse o mais velho, não parava de lançar olhares aos convidados. Isso era surpreendente, ele costumava ignorá-los.
A filha de Tavinar reparou no olhar dele, sorriu, depois voltou a prestar atenção na própria comida. Shallan hesitou. Balat. E uma garota? Era estranho pensar nisso. Seu pai não pareceu reparar. Por fim, ele se levantou e ergueu a taça para a sala. Esta noite, vamos celebrar. Bons vizinhos, vinho forte. Tavinar e sua esposa levantaram as taças de modo hesitante. Shallan mal havia começado a estudar decoro, era difícil, já que suas tutoras nunca ficavam muito tempo, mas sabia que um bom luminobre Vorin não devia celebrar a embriaguez. Não que eles não se embriagassem, mas a maneira Vorin era não falar a respeito. Tais detalhes não eram o forte do seu pai. É uma noite importante, disse o pai, depois de bebericar o vinho. Acabei de receber notícias do luminobre Gevelmar, que acredito que você conheça, Tavinar. Faz muito tempo que estou sem uma esposa. O luminobre Gevelmar vai me enviar sua filha mais jovem com escrituras matrimoniais. Meus fervorosos vão celebrar a cerimônia no fim do mês, e terei uma esposa. Shallan sentiu frio e apertou o chale ao redor de si. Os supracitados fervorosos estavam sentados a uma mesa própria, jantando em silêncio. Eram 3 homens grisalhos, que os serviam havia tanto tempo que tinham conhecido o avô de Shallan na juventude. Mas eles a tratavam com gentileza. E estudar com os fervorosos trazia-lhe prazer quando todas as outras coisas pareciam estar desmoronando. Por que ninguém diz nada? Questionou o pai, voltando-se para a sala. Acabei de ficar noivo. Vocês parecem um bando de aletianos tormentosos. Nós somos vedenos. Façam barulho, seus idiotas. Os visitantes aplaudiram polidamente, embora parecessem ainda mais constrangidos. Balat e os gêmeos se entreolharam, depois bateram de leve na mesa. Vão para o vazio, todos vocês. O pai desabou de volta na cadeira enquanto seus parchemanos se aproximavam da mesa baixa, cada um trazendo uma caixa. Presentes para meus filhos, para marcar a ocasião, disse o pai com um aceno de mão. Não sei por que ainda faço o esforço. Bah! Ele bebeu o resto do vinho. Os garotos ganharam adagas, peças muito finas, entalhadas como espadas fractais. O presente de Shallan foi um colar de grossos elos prateados. Ela o segurou em silêncio. O pai não gostava que ela falasse muito durante os banquetes. Mas sempre colocava a mesa dela, perto da grã-mesa. Ele nunca gritava com ela. Não diretamente. Às vezes, Shallan desejava que ele gritasse. Talvez então Jushu não se ressentisse tanto dela. Isso. A porta da sala de banquete se abriu bruscamente. A luz fraca revelou um homem alto e de roupas escuras no umbral. O que é isso? Vociferou o pai, levantando-se, batendo as mãos na mesa. Quem interrompe meu banquete? O homem adentrou o recinto. Seu rosto era tão longo e esguio que parecia ter sido espremido. Ele usava babados nos punhos do casaco grená, e a maneira como apertava os lábios fazia com que parecesse estar diante de uma latrina transbordante. Um dos seus olhos era de um azul intenso, o outro, marrom escuro. Tanto olhos claros quanto olhos escuros. Shallan sentiu um arrepio. Um criado da casa da Var correu até a grã-mesa, então sussurrou no ouvido do pai. Shallan não compreendeu o que foi dito, mas fosse o que fosse, fez sumir o trovão da expressão de seu pai. Ele continuou de pé, mas seu queixo caiu. Alguns criados de uniforme grená se juntaram ao redor do recém-chegado. Ele avançou com um ar resoluto, como se estivesse prestando atenção nos seus passos para evitar pisar em alguma coisa. Fui enviado por Sua Alteza, o Grão-Príncipe Valon, governante dessas terras. Chegou a atenção dele que rumores sombrios persistem nesta área. Rumores sobre a morte de uma mulher olhos claros. Ele encarou seu pai nos olhos. Minha esposa foi morta pelo amante dela, que então se matou. Algumas pessoas contam uma história diferente, Luminobre Lindavar, replicou o recém-chegado. Tais rumores são perturbadores. Eles deixaram Sua Alteza insatisfeito.
Se um nome nobre sob sua autoridade houvesse assassinado uma mulher olhos claros de boa estirpe, ele não poderia ignorar. O pai não respondeu com o ultraje que Shallan esperava. Em vez disso, ele acenou na direção de Shallan e dos visitantes. Fora, ordenou ele. Preciso de espaço. Você aí, mensageiro, vamos conversar em particular. Não é preciso trazer lama para o corredor. Os Tavinar se levantaram, parecendo ansiosos em partir. A garota olhou para Balat uma última vez enquanto partiam, sussurrando. O pai olhou para Shallan, que percebeu que havia mais uma vez ficado paralisada ao ouvir a menção à mãe, sentada na sua mesa logo diante da grã-mesa. Criança, disse o pai, baixinho, vá sentar-se com seus irmãos. Ela se retirou, passando pelo mensageiro que avançava até a grã-mesa. Aqueles olhos, era Redin, o filho bastardo do grão-príncipe. Dizia-se que seu pai usava como um executor e assassino. Como seus irmãos não haviam sido explicitamente banidos da sala, eles se sentaram em cadeiras ao redor da lareira, longe o bastante para dar privacidade ao pai. Deixaram um lugar para Shallan, e ela se acomodou. A seda fina do vestido se amarrotando. A roupa volumosa fazia com que sentisse ausente, e só o vestido importasse. O bastardo do grão-príncipe se acomodou à mesa com seu pai. Pelo menos alguém havia decidido confrontá-lo. Mas e se o bastardo decidisse que o pai era culpado? E então? Inquérito. Ela não queria que o pai fosse condenado, queria que a escuridão que estava lentamente estrangulando todos eles acabasse. Parecia que a luz da família havia se apagado quando a mãe morreu. Quando a mãe... Shallan? Chamou Balat. Você está bem? Ela se refez. Posso ver as adagas? Elas pareciam muito bonitas da minha mesa. Viking apenas encarava o fogo, mas Balat jogou sua adaga para ela. Shallan a pegou desajeitadamente, então a desembainhou, admirando a maneira como as dobras do metal refletiam a luz da lareira. Os meninos contemplavam a dança dos esprenos de chama no fogo. Os três irmãos não conversavam mais. Balat olhou sobre o ombro, na direção da grã-mesa. Queria poder escutar o que estão dizendo, sussurrou ele. Talvez levem ele embora. Seria justo, pelo que ele fez. Ele não matou a nossa mãe, disse Shallan, baixinho. Ah, é? Balat bufou. Então o que aconteceu? Ela não sabia. Não podia pensar. Não sobre aquele momento, aquele dia. Seria seu pai realmente culpado? Ela voltou a sentir frio, apesar do calor do fogo. O silêncio retornou. Alguém precisava fazer alguma coisa. Eles estão conversando sobre plantas, disse Shallan. Balat e Jushu a encararam. Viking continuou olhando para o fogo. Plantas, repetiu Balat, em uma voz inexpressiva. Sim. Consigo ouvi-los um pouco. Eu não consigo ouvir nada. Shallan deu de ombros sob o vestido excessivamente volumoso. Meus ouvidos são melhores que os seus. Sim, plantas. Nosso pai está reclamando que as árvores nos jardins nunca escutam quando ele lhes dá ordens. Diz que elas estão perdendo as folhas devido a uma doença, e que se recusam a crescer folhas novas. O mensageiro perguntou, você já tentou bater nelas para castigar sua desobediência? Nosso pai respondeu que tentou várias vezes. Eu até quebrei seus galhos, mas nem assim me obedecem. É uma bagunça. No mínimo, elas deviam limpar a própria sujeira. É um problema, disse o mensageiro, já que não vale a pena manter árvores sem folhagem. Felizmente, tenho a solução. Meu primo já passou por isso, e ele descobriu que bastava cantar para elas e suas folhas cresciam de volta imediatamente. Nosso pai disse que vai tentar isso imediatamente. Espero que funcione. Bem, também espero, eu já estava ficando desarvorado. Seus irmãos a encararam, estupefatos. Finalmente, Jushu inclinou a cabeça. Ele era o mais jovem dos irmãos, mais velho apenas que Shallan. Árvore. Balat caiu na gargalhada,
alto bastante para que o pai olhasse com raiva na sua direção. Ah, essa foi péssima, disse Balat. Simplesmente horrível, Shallan. Você devia se envergonhar. Ela se encolheu no vestido, sorrindo. Mesmo Viking, o gêmeo mais velho, sorriu também. Ela não o via sorrir havia. Quanto tempo? Balat secou os olhos. Por um momento eu até acreditei que você estava escutando mesmo. Sua esvaziadorazinha danada. Ele soltou o ar longamente. Raios, isso foi bom. Devíamos rir mais, comentou Shallan. Aqui não tem sido um lugar para risos, disse Jushu, provando seu vinho. Por causa do pai? Ele é um, e nós somos 4. Só precisamos ser mais otimistas. Ser otimista não muda os fatos, retrucou Balat. Gostaria que Elara não tivesse partido. Ele bateu o punho na lateral da cadeira. Não tenha inveja das viagens dele, Tebalat, disse Shallan baixinho. Existem muitos lugares para se ver, lugares que provavelmente nunca iremos visitar. Deixe que um de nós os conheça. Pense nas histórias que ele trará de volta. As cores. Balat olhou para a lúgubre sala de rocha negra, com suas lareiras se apagando aos poucos, as brasas rubras. Cores. Eu bem que gostaria de um pouco mais de cor por aqui. Jushu sorriu. Qualquer coisa seria melhor do que a cara do pai. Vamos, não fale mal da cara do pai, disse Shallan. Ela cumpre muito bem sua função. Que função? Nos lembrar de que há coisas piores do que o cheiro dele. Essa é deveras uma nobre vocação. Shallan. Censurou Viking. Ele era muito diferente de Jushu. Esbelto e de olhos fundos, Viking tinha cabelos cortados tão curtos que quase parecia um fervoroso. Não diga essas coisas perto do pai, ele pode ouvir. Ele está concentrado na conversa. Mas você tem razão. Eu não devia zombar da nossa família. A casa da vara distinta e persistente. Jushu ergueu sua taça. Viking assentiu vigorosamente. Naturalmente, o mesmo pode ser dito de uma verruga, acrescentou ela. Jushu quase cuspiu o vinho. Balat soltou outra ruidosa gargalhada. Parem com a algazarra! Vociferou o pai. É um banquete! Gritou Balat de volta. Você pediu que fôssemos mais vedenos. O pai o encarou, irritado, depois voltou a conversar com o mensageiro. Os dois estavam sentados bem próximos à grã-mesa, a postura do pai suplicante. O bastardo recostado com uma sobrancelha arqueada e uma expressão neutra. Raios, Shallan, disse Balat. Quando foi que ficou tão esperta? Esperta? Ela não se sentia esperta. Subitamente, a audácia do que disse fez com que se encolhesse na cadeira. Essas coisas simplesmente lhe escapavam. São só coisas que li em um livro. Bem, você devia ler mais desses livros, pequenina, disse Balat. Ilumina um pouco este lugar. O pai bateu a mão na mesa, fazendo com que as taças tremessem e os pratos sacudissem. Shallan o observou, preocupado enquanto ele apontava o dedo para o mensageiro e dizia algo. Foi em voz baixa demais e distante demais para que Shallan compreendesse, mas conhecia aquela expressão nos olhos do pai. Ela viu muitas vezes antes dele pegar sua bengala, ou mesmo um atiçador de lareira, para surrar um dos criados. O mensageiro se levantou em um movimento fluido. Seu refinamento parecia um escudo que rechaçava o temperamento de seu pai. Shallan o invejava. Aparentemente, não chegaria a lugar nenhum com essa conversa, declarou o mensageiro. Ele encarava o pai de Shallan, mas seu tom dava a entender que falava para todos. Vim preparado para essa inevitabilidade. O grão-príncipe concedeu-me autoridade e gostaria muito de saber a verdade do que aconteceu nesta casa. Qualquer olhos claros de berço que possa prestar testemunho será bem-vindo. Eles precisam do testemunho de um olhos claros, sussurrou Jushu para os irmãos. Nosso pai é importante demais para que possam simplesmente levá-lo. Havia uma pessoa disposta a nos contar a verdade, continuou o mensageiro, ainda em voz alta. Desde então, essa pessoa não está mais disponível.
Algum de vocês teria coragem dele? Quem virá comigo e dará testemunho para o grão-príncipe sobre os crimes cometidos nessas terras? Ele olhou para os 4. Shallan se encolheu na cadeira, tentando parecer minúscula. Viking não desviou o olhar das chamas. Jushu pareceu prestes a se levantar, mas então voltou para seu vinho, praguejando, o rosto ficando vermelho. Balat. Balat agarrou os braços da cadeira como se pretendesse se levantar, mas então fitou o pai. Aquela intensidade permanecia nos olhos dele. Quando sua raiva fervia, ele gritava e atirava coisas nos criados. Mas era naquele ponto, quando sua raiva se tornava fria, que ele era realmente perigoso. Era quando ficava em silêncio, quando os gritos cessavam. Os gritos do pai, pelo menos. Ele vai me matar, murmurou Balat. Se eu disser uma palavra, ele vai me matar. A fanfarronice diante se evaporou. Ele não parecia mais um homem, mas um rapaz, um adolescente aterrorizado. Você poderia falar, Shallan, sibilou Viking. Nosso pai não ousará machucá-la. Além disso, você realmente viu o que aconteceu? Não vi, sussurrou ela de volta. Você estava presente. Eu não sei o que aconteceu. Não me lembro. Não aconteceu. Não. Um pedaço de lenha se deslocou na lareira. Balat olhou para o chão e não se levantou. Nenhum deles se levantaria. Um grupo de pétalas translúcidas girou entre eles, solidificando-se aos poucos. Esprenos de vergonha. Entendo, disse o mensageiro. Se algum de vocês se lembrar da verdade, em algum ponto no futuro, terão ouvidos dispostos a envenenar. Você não vai causar discórdia nesta casa, bastardo, disse o pai, se levantando. Nós protegemos uns aos outros. Exceto por aqueles que não podem mais se proteger, imagino. Saia desta casa. O mensageiro lançou ao pai dela um olhar de repulsa, um riso de desprezo, que dizia sou um bastardo. Mas nem mesmo eu sou tão baixo quanto você. Então ele partiu rapidamente, reunindo seus homens lá fora, suas ordens secas indicando que desejava voltar à estrada apesar da hora tardia, em outra missão além das terras de seu pai. Quando ele se foi, o pai pôs as 2 mãos sobre a mesa e soltou o ar. Saiam daqui, ordenou ele para os 4, baixando a cabeça. Eles hesitaram. Saiam! Rugiu o pai. Eles correram da sala, Shallan tropeçando atrás dos irmãos. Ficou com a visão do pai afundando na sua cadeira, segurando a cabeça. O presente que dera a ela, o belo colar, ficou esquecido na caixa aberta sobre a mesa diante dele. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.